Vamos começar. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Bem, verificada a existência do quórum, declaro aberta esta 7ª sessão ordinária do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte do ano de 2018. Então, inicialmente em discussão e aprovação a ata da 6ª sessão ordinária do ano de 2018 do Colégio de Procuradores de Justiça. Em apreciação, todos de acordo? Aprovada à unanimidade. Nesse momento, eu autorizo a leitura do expediente pela secretária especial do Colégio de Procuradores. Muito boa tarde a todos. Encontram-se ausentes nesta tarde, por motivo de férias, o Corregedor-Geral, Dr. Anísio Marinho, a 11ª Procuradora de Justiça, doutora Darcy Pinheiro, o 9º Procurador de Justiça, Dr. Braz Paulo, o 17º Procurador de Justiça, Dr. Herbert Bezerra, e o 5º Procurador de Justiça, Dr. Carlos Sérgio. Encontra-se ausente por motivo de licença médica o 13º Procurador de Justiça, Dr. Jorge Tonel. Informo ainda que foi distribuído para a Comissão Permanente de Assuntos Institucionais e Defesa de Prerrogativas Institucionais o procedimento de gestão administrativa número 32.213/2014, relativo à estrutura organizacional do Ministério Público. Ele está atualmente sob a relatoria do Dr. Iádia Maio. Foi distribuído no âmbito da Comissão Permanente de Assuntos referentes às Procuradorias e Promotorias de Justiça os seguintes processos: PGA 40.182/2018, que trata de possível modificação da Resolução 015 para inclusão de especialização de uma Procuradoria de Justiça referente à matéria de conflitos coletivos pela posse de terra e defesa da função social da propriedade. O procedimento de gestão administrativa 39.317/2018, relativo às atribuições da Promotoria de Justiça da Comarca de Açu, e o procedimento de gestão administrativa 26.862/2018, relativo às atribuições da Promotoria de Caicó. Lembrando que os dois processos que eu falei inicialmente, eles já estão incluídos na pauta da sessão de hoje. Apenas isso, Excelência. Muito obrigada. Dando sequência, como comunicações da presidência, eu proponho votos de felicitações aos aniversariantes do mês a seguir nominados. No dia 5/7, Dr. Diogo Maia Cantídio. No dia 6/7, doutora Leila Regina de Brito Andrade. 10/7, doutora Eliana Lucena Germano. Ainda no dia 10/7, doutora Uliana Lemos de Paiva e também doutora Maria de Lourdes Medeiros de Azevedo, aqui presente, a quem nós dedicamos presencialmente esses parabéns. No dia 11 de julho, doutor Flávio Corte Pinheiro de Souza. Doutor Flávio Corte já é ausente. Será que não teve alguma confusão no nome? A secretaria poderá checar. No dia 12 de julho, doutora Patrícia Albino Galvão Pontes, na data de hoje. Também hoje, doutor Baltazar Patrício Marinho de Figueiredo. No dia 16 de julho, Dr. Daniel Robinson Linhares de Lima. No dia 17 de julho, Dr. Manuel Onofre de Souza Neto. No dia 19 de julho, Dr. Rinaldo Reis Lima. E no dia 28 de julho, Dr. Frederico Augusto Pires Elaia e Dr. Tiago Salles Assunção. Eu pergunto, então, se todos estão de acordo com as felicitações. Aprovada a unanimidade. Gostaria também de, nesse momento de comunicações da presidência, justificar a ausência do Dr. Eudo, que interromperia suas férias na data de hoje, mas estava realizando alguns exames e teve um resfriado, não estava em condições de retornar hoje, retornará às atividades amanhã, razão pela qual eu estou, nesse momento, fazendo a presidência dessa sessão ordinária. E aproveito também a oportunidade para fazer alguns lembretes com relação
eventos que o Ministério Público realizará nos próximos dias, que serão de suma importância. Né? Na data de amanhã será realizado um evento relacionado ao planejamento estratégico, né, com uma discussão de metas, objetivos que foram construídos conjuntamente nos últimos meses, e também uma palestra de doutora Ludmila Lopes, bastante referenciada nessa matéria. Na próxima segunda, um evento sobre práticas investigativas com o público, né, de crianças, interrogatório de crianças e adolescentes, que também é outra matéria que requer uma habilidade especial. Então, esse evento vem com o sentido de trazer um aprimoramento no desempenho dessas atribuições. E, por fim, no dia 20 de julho, né, dos que estão mais próximos, o terceiro workshop de políticas sobre drogas, né, que está relacionado ao desenvolvimento das ações do projeto Transformando Destinos, e que também terá a participação e o enfoque na prevenção. Né? Então, são temas bastante importantes que eu gostaria de ressaltar e trazer aqui ao conhecimento dos senhores, para que, em sendo possível, possam se fazer presentes. Nesse momento, então, eu pergunto à Corregedoria se tem comunicações oficiais. Doutora Sayonara, em substituição ao doutor Anísio. Boa tarde a todos. Nenhuma comunicação, mas gostaria de me associar à proposição de felicitações aos colegas aniversariantes do mês e também renovar a informação de que o doutor Anísio está de férias e voltará no próximo dia 25, estará entre nós. Por hora, somente, Excelência. Antes de passar aos demais procuradores, eu gostaria só de fazer um adendo que é relacionado aos processos que estão em apreciação, né, que já existem 2 processos em pauta, mas eu trago também para a deliberação dos procuradores nessa sessão a possibilidade de colocarmos o processo relacionado às atribuições de CAICO, né, que embora não tenha sido colocado previamente em pauta, mas diante da urgência e da situação de extrema dificuldade da colega promotora de CAICO, doutora Uliana, né, que está acumulando, pelas atribuições atualmente previstas em sua promotoria, o desempenho das atribuições relacionadas ao patrimônio, ao juizado, né, dentre outras, e havendo essa previsão do regimento com relação à urgência, eu coloco aqui para os senhores se haveria alguma objeção ou se nós poderíamos colocar esse processo também para discussão. Então, manifesto também no sentido de pautarmos já e discutirmos o assunto. Perfeito. Só para ver o teor da discussão. Pronto, a secretaria já vai passar para... Já teve uma apreciação também da comissão. Então, a comissão também já teve a oportunidade de apreciar. Então, havendo a concordância, eu dou seguimento aos itens e pergunto aos demais procuradores se tem comunicações, né, se desejam fazer alguma comunicação. Então, chamando pela ordem, doutora Lourdes. Excelência, sem comunicações, mas quero aqui expressar meus agradecimentos pelos votos, né, de felicitações em razão do meu aniversário, que aconteceu há poucos dias, e agradecer as mensagens carinhosas dos colegas, promotores, procuradores, de Caís, nossa secretária, que mandou uma bela mensagem também, dizendo que as lágrimas vão para o altar do Senhor se transformar em flores e que essas flores se transformem depois em muitos sorrisos. Não foi nessa simplicidade, não. Foi assim com muita elegância, com muita beleza. Eu fiquei encantada. Obrigada a cada um pelas palavras que me dirigiram. É isso. Doutora Darcy Oliveira. Doutor Arli Maia. Sem comunicação, Excelência. Doutora Miriam Solino. Doutora Carla. Doutora Iádia. Doutora Rossana Sudário. Doutor José Alves. Sem comunicações. Doutora Naide Pinheiro. Tenho sim.
Olha só, faço parte, junto com o Dr. José Alves, da comissão provisória que avalia a possibilidade de informatização ou de automatização dos relatórios, certo? Das procuradorias. Isso aí está em estudo, não é objeto do que eu vou falar agora. Mas a gente fez várias reuniões com vários setores, inclusive com o colégio, e a gente da comissão começa a perceber um fluxo de distribuição extremamente complicado. E aí, viu, Caís? Estou falando de vocês, viu? Estou falando da secretaria. E aí a gente começa a perceber, não é, Zé Alves, que há um fluxo dificultoso de realização, sabe? E isso é pautado em várias normas que há no âmbito do Ministério Público, que regra essa forma de distribuição. E aí a minha proposta, e eu acho que isso torna um dificultador. Isso torna demais complicado esse processo de distribuição, que eu acho que poderia ser um pouco mais simplificado. Tenho a impressão, não tenho a solução, mas tenho aqui uma proposta de que uma comissão do colégio, e aí a gente teria só que ver se seria de normas, porque essa distribuição ela é pautada em normas, certo? Ou se seria institucional, enfim. Mas eu acho que precisa o Colégio de Procuradores dar uma olhada para essa distribuição, que é onde tudo acontece, como, né, essa fluidez e a agilidade dos processos, a chegada nos nossos gabinetes, todo esse fluxo, ele depende muito da secretaria, né? Especialmente da secretaria. Então, eu proponho que se reúna e se abra um procedimento para tentar otimizar o processo de distribuição, tentar simplificar. Isso vai redundar, sim, provavelmente, na alteração de algumas normas, né? Doutor José Alves, ele tem, inclusive, alguma sugestão já para o criminal, que poderia ser por dígito, algo que poderia simplificar a distribuição para que pudesse ser o mais célere e simples possível para a secretaria do colégio, né? Mas eu acho que a gente precisaria fazer um estudo sobre tudo que a gente poderia otimizar nesse setor, porque quando ela começa a narrar as fases, desde a chegada do processo do tribunal até chegar no gabinete, é muito complexo. Bota numa ordem, bota numa pilha, muda a ordem. É um fluxo tão complicado que eu digo, mas isso não poderia ser de outra forma? Ela faz, tá descrito nas normas que seria exatamente assim. Então, eu acho que cabe um estudo para a gente tentar simplificar esse processo, né? Então, fica aí minha sugestão de abertura de um PGA voltado a essa simplificação do processo de distribuição dos feitos aos procuradores. Excelência, eu gostaria de... Vossa Excelência me permite a palavra. Eu gostaria, tendo em vista a fala de doutora Naide, eu também gostaria de externar uma preocupação nossa, que tem muito a ver com essa questão da distribuição dos processos que tramitam no âmbito das procuradorias, que de alguma maneira eu acho que diz respeito também, tem uma aproximação com a questão da especialização das procuradorias, porque eu já tive a oportunidade de conversar com Caís recentemente. Ela também me externou outra dificuldade, afora essas que Dr. Zé Alves e doutora Naide já identificaram. Eu identifiquei também a questão, a própria dificuldade que a secretaria tem de, nessa distribuição, de acordo com as especialidades das procuradorias, que a gente tem que sentar este colegiado, reanalisar, porque a secretaria simplesmente abre os processos para identificar, en passant, pode-se dizer assim, muito superficialmente, qual a matéria objeto daquele processo. E, por sua vez, a partir daí, a secretaria encaminha para as procuradorias. Então, se não for o caso de se alterar as especializações, nós precisamos, doutora Elaine, de alguma maneira, talvez através do setor de informática, ver um sistema que facilite essa distribuição a algum campo, alguma coisa tem que ser criada para otimizar essa distribuição, porque o que existe hoje em dia é que a secretaria
abre o procedimento, seja PJE, seja físico, faz uma análise superficial, tenta identificar o objeto, distribui para as procuradorias especializadas, não é isso? Então, isso tudo não deixa de ser um entrave, não deixa de dificultar a celeridade nesse escoamento dos processos para as procuradorias. Então, eu acho que isso tem muito a ver com o que você está relatando, seria apenas um outro tópico que deveria ser objeto de um estudo aprofundado por parte da comissão de normas ou de interesses institucionais. É somente isso, Excelência. Obrigada. Acho que é bastante relevante, né, a colocação que a doutora Naide traz, especialmente porque é uma atividade que tem aumentado essa questão do fluxo de processos, né? Então, quanto mais fácil essa entrada e saída ela estiver, ou mais facilitada, melhor, mais rápida será essa movimentação. Então, eu pergunto a todos se estão de acordo com essa iniciativa de criar, assim, da comissão, aí, ou a de normas ou a de interesse institucional, se debruçar sobre o assunto, verificar essas normas. Sim, mas só esclarecendo o seguinte, existe uma comissão temporária que tem um prazo de 60 dias, não é isso? A gente tem 60 dias, até mês que vem, inclusive. E o objetivo foi justamente ver se a gente eliminava a elaboração do relatório mensal. Então, o objeto é restrito. O que poderia ser feito, diante da imensa dificuldade que a gente tem visto da parte da informática para atender o que a gente pretende, né, é que fosse colocado para a gente mesmo, entendeu? Só que não seria mais temporário. A gente ficaria com essa incumbência, já que a gente tem a incumbência de ver se facilita a elaboração desse relatório, a gente ficaria também com essa de solucionar o que não há previsão legal com relação a isso. Talvez no regimento interno, pouca coisa. Mas a praxe do colégio, pelo que eu vi, é mais do dia a dia e não de norma. Seria algo para eliminar. Por exemplo, a distribuição nominativa para um promotor, procurador fulano de tal, ao invés de colocar procuradoria, né? E outros detalhes, a elaboração de um relatório desnecessário, como a gente viu, um trabalho imenso feito pelo colégio, que só perda de tempo, que a gente viu, porque a gente faz também, e a Corregedoria faz o relatório anual com base no que os procuradores encaminham. Então é possível que a gente fique com essa incumbência, se for o caso. Eu acho que continua sendo mensal para o CNMP, não é? O relatório, não é só anual, mas não. Não, continua. Das procuradorias, né? Isso que mensal agora. Isso que o doutor José Alves falou. Mas a extração de dados é feita sempre com base nos relatórios encaminhados pelos procuradores. Mensalmente. Não, isso que o doutor José Alves está falando é que a gente alimenta o Carcará mensalmente e isso é fornecido ao CNMP, isso é uma coisa. Mas que fora isso, CAIS e a equipe toda da Secretaria do Colégio também extrai um relatório no final do ano, um relatório anual, que é um repeteco do que a gente já faz no Carcará. Então, está tendo aí um trabalho dobrado, né, que talvez pudesse ser aproveitado ou de um lado ou de outro, né? É só isso. Mas em relação a essa comissão temporária, ficar com essa atribuição de fazer essa revisão do fluxo de trabalho do colégio, eu acho que não é adequado, porque o objeto é muito específico, né? E como a distribuição é pautada em várias normas, porque até eu conversando, né, nas reuniões, eu dizia assim, mas Caís, por que a gente não muda? Ela faz, doutora, eu não posso porque isso aqui está previsto em norma tal que determina que o fluxo é exatamente esse. Então, eu tenho a impressão que esse procedimento teria que ir para a comissão de normas e lá ser distribuído, que nada impede de ser distribuído para o doutor Zé Alves ou para mim ou para qualquer outro membro da comissão de normas. Mas eu acredito que tem que ser da comissão de normas porque esse fluxo de distribuição depende de uma norma que assim preveja. Então, seria, na verdade, na comissão de normas, um procedimento a ser iniciado para avaliar essas, né, possíveis alterações nesse trâmite da secretaria. Não, está no regimento interno, doutora Lourdes. Não tem como você fugir disso. No regimento interno do colégio. Há uma especialização, você tem que obedecer àquela especialização. Aliás, especialização meia boca. Porque essa especialização nossa é ou é ou não é. E a gente não é.
é uma especialização sui generis. E a grande dificuldade da distribuição é exatamente isso. Quem faz a triagem, quem havia uma triagem inicial, e sempre vai ser a secretaria, não tem como. Até porque depois mesmo há conflito entre colegas, dizendo, não, mas eu recebi esse processo, não é. Isso aí tem que ser posterior. Agora, regrar isso, eu acho difícil, né? E até a gente está convivendo com dois tipos de... Tem uma questão do PJE, que gera também outro movimento interno, eu não tenho atribuições, aí a secretária tem que retirar da pasta, né? Você cria outros procedimentos, tudo paralelos, né? Que complica mais ainda. Agora vai chegar um ponto que vai ser tudo, não vai existir mais processo físico. É uma transição, até outubro, né? A partir de outubro não tem mais processo físico. Os processos que vieram do tribunal são todos eles virtuais. Outubro agora? Falaram. Não sei se eles vão cumprir, né? Não sei se eles vão cumprir. Aí, esse problema da distribuição sempre vai ocorrer em função de uma especialização, porque são duas regras que não se batem. Uma é a questão da especialização e a outra é a questão da divisão equitativa né? A distribuição equitativa, isso não existe. Se você estabelece uma especialização, quem for especialista vai saber aqueles processos da sua especialização. Aí vamos compensar com o processo que distribui para todo mundo para ser uma distribuição equitativa. Os dois conceitos não se batem. Ou você é especialista ou você não é. Eu concordo. Não pode existir distribuição equitativa. Não tem, isso não existe. Agora, criar o meio termo, não sei em razão de quê. Eu acho que, assim, como esse foi um ponto, tem relação direta, doutor Arli, como o senhor está colocando muito bem, com essa questão da especialização, mas como alguns aspectos já foram identificados pela comissão, né, eu questiono se é da concordância de todos que possa ser autuado esse procedimento, né, e estudado, apreciado, avaliado pela comissão de normas para, posteriormente, apresentar uma sugestão. Todos de acordo? Então... É só eu estava me colocando, eu estava conversando com a secretária. Há alguns meses eu fiz um ofício aqui para o Procurador-Geral, justamente relatando essas dificuldades daqui de secretaria de colégio, de procuradorias, de registro de feitos que são também realizados pela secretaria e que nós temos que dar a entrada e registrar mais uma vez em cada procuradoria. E cada procuradoria faz de uma forma. E envolve distribuição, e envolve relatório, envolve tudo isso. E doutor Eudo mandou instaurar um processo, que eu estava tomando pé com o Caís, e ela fez algumas reuniões com o Walter, com a informática, mas isso nunca foi também, nunca veio uma resposta se tinha razão de ser, ou se pode ir para frente, se vai vir algum programa para as procuradorias, entre a corregedoria e tudo, que aí era com essa intenção de eliminar relatórios e de evitar o servidor ficar, o assessor, porque nós não temos servidores, o assessor passar manhãs inteiras só registrando o processo, dando saída, fazendo guia e um monte de situações que absorvem muito tempo e que traz um atraso até para o trabalho em si, o que é deles, né? Como nós não temos, também existe essa... depois eu gostaria de saber se foi feita alguma coisa, se tem algum andamento sobre isso, que talvez seja duas situações postas com o mesmo objetivo, né? Eu acho que, na verdade, esse aspecto que foi trazido por doutora Naide, ele envolve mesmo alguns aspectos, acho que de direcionamento do que está colocado para o trabalho da secretaria, que, né, eventualmente pode ser reavaliado. Com relação a esse trabalho e a interface com o sistema, doutora Lourdes, o que eu posso dizer assim, é que a informática realmente está trabalhando num sistema, né, que possa ser ampliado, no caso, para as promotorias e também abarcará as procuradorias, certamente, a parte dos processos administrativos, né, e está em trâmite. Agora, em agosto, começa o piloto desse projeto, desse novo sistema, e, claro, ele também vai permitir, assim como o MP Virtual faz atualmente, que não seja necessário o registro de um novo relatório, porque os dados ali constantes já vão gerar a elaboração de um relatório, que eu acho que é esse o pleito, né, para
também não ter essa duplicidade de trabalho, de fazer a inserção na secretaria, fazer a inserção. inserção. E saída de feitos. Então, eu acredito que isso também com esse sistema, né, pode ser aprimorado quando isso realmente avançar nessa etapa. O que eu também, apesar de não estar integrando essa comissão, mas o que eu posso informar é que o que se busca inicialmente é que aquelas unidades ministeriais que não têm ainda o MP virtual é que sejam priorizadas para também se avançar nessa otimização de dados, né? De você colocar uma informação, essa informação já ficar constando no relatório. Mas Caís, aqui na secretaria, já está também fazendo nota dessa provocação da senhora, desse pleito, no sentido de identificar que eventual outro encaminhamento foi dado nesse procedimento. Doutora Carla. Eu só, apesar de todo esse assunto dever se ter colocado em assunto institucional, eu acho, e não nas comunicações, porque gera sempre, né, uma grande extensão de problemas, a comissão de normas, ela naturalmente não é para estudar uma solução. Naturalmente, a comissão de normas, ela recebe uma minuta, etc. E o estudo, normalmente, é da comissão de assuntos institucionais. Então, é mais uma problemática nessa questão, para ver se vai para normas mesmo ou se vai para assuntos institucionais. Porque vai ser um estudo, não é uma minuta que vai se trabalhar. Né? Exatamente. Então, como a doutora Carla bem colocou, na verdade, como nós deveríamos ter seguido e ter essa discussão nos assuntos institucionais, cada um vai refletindo um pouco, a gente vai passando e, ao final, faz essa definição. Retomar esse assunto, né? A gente retoma ao final, na parte dos assuntos institucionais, para definir efetivamente se será a comissão de normas ou se é a comissão de assuntos institucionais. Bem, na ordem do dia, inicialmente o PGA número 40.182/2018 do CPJ, que tem por assunto a proposta de especialização de procuradoria em matéria de conflitos coletivos pela posse de terra rural e defesa da função social da propriedade, com vista a atender a recomendação do CNMP número 63 de 2018. Foi distribuído para a Comissão Permanente de Assuntos Referentes às Procuradorias e Promotorias de Justiça, sob a presidência da doutora Darcy Oliveira. Eu pergunto à relatora se o processo está em mesa, Excelência. Vai relatar com a palavra, doutora Carla. Foi disponibilizado já com antecedência o relatório e a resolução. Na realidade, a doutora Iádia assumiu o encargo, né, de arcar com mais esse ônus na procuradoria dela para atender ao dispositivo no Código de Processo Civil, que fala que o Ministério Público terá intervenção nos conflitos coletivos pela posse de terra rural e urbana, e esse processo é só para inserir nas atribuições da 7ª Procuradoria de Justiça, com a anuência da titular, né, essas atribuições. Então, basicamente isso. Na minuta foi distribuída também, a minuta, o relatório, etc. E aí, basicamente é isso. Eu pergunto, então, a todos se estão de acordo com o relatório, se aprovam, não é, a modificação e a minuta da resolução apresentada. Então, aprovada a unanimidade. Na sequência, o segundo item, o PGA número 39.317/2018, tem por assunto proposta de alteração das atribuições das promotorias de justiça de Açu, né, distribuído para a Comissão Permanente de Assuntos Referentes às Procuradorias e Promotorias de Justiça, também sob a presidência da doutora Darcy Oliveira. Pergunto à relatora, então, se o processo está em mesa, Excelência. Da mesma forma, também foi entregue com antecedência regulamentar, e trata-se de um acordo entre os promotores de Açu para redistribuição de atribuições. Nós acolhemos a proposta dos promotores, entendemos que estava equânime a distribuição e sem grandes dificuldades esse problema. Então, basicamente, é uma redistribuição de atribuições de acordo com o que foi solicitado. A gente vai só retirar da minuta sugerida de resolução a palavra
para simplificar, é só uma questão redacional e depois eu passarei para... Mas sem alteração de mérito? Não, nenhuma alteração. Então, da mesma forma que o processo anterior, pergunto se pode ser dispensada a chamada nominal, né, se todos concordam com o relatório, com a proposição e com a minuta de resolução que foi apresentada. Então, aprovada a unanimidade. E o terceiro processo, foi o que eu me reportei no início, se todos concordavam com a inclusão, é o PGA 26682, de 2018, né, que tem por assunto a proposta de alteração das atribuições das promotorias de justiça de Caicó. Foi distribuído também à Comissão Permanente de Assuntos Referentes às Procuradorias e Promotorias de Justiça, sob a presidente doutora Darcy Oliveira. Então, doutora Darcy, está em mesa, Excelência? Esse não foi distribuído com antecedência, né? Porque realmente porque a comissão recebeu sem tempo hábil para realizar o trabalho a tempo e entregar para a secretaria. Aqui nós não temos inicialmente consenso entre dois promotores envolvidos e em razão disso teve essa, vamos dizer assim, a nova avaliação das atribuições de Caicó, das promotorias de Caicó. No curso do procedimento entraram em um parcial acordo, notadamente em relação às atribuições do Juizado Especial Criminal. Inicialmente, o Juizado Especial Criminal estava com o terceiro promotor de Caicó, que também acumulava, dentre outros, com o patrimônio público. E nós entendemos que realmente ficava bem incompatível o Juizado Especial Criminal com o patrimônio público. E nós, acolhendo a sugestão da promotoria lá, terceira promotora, nós realmente, nessa minuta agora, nós apresentamos o Juizado Especial Criminal para o segundo promotor, que é quem trata de júri. A pauta de júri de Caicó não é tão extensa, né, não é tão significativa, a ponto de inviabilizar o trabalho. Então, nesse sentido, a gente acolheu, de fato, essa mudança do Juizado Especial Criminal para o segundo promotor, retirando do terceiro promotor. Lembrando só que antes das mudanças que ocorreram no final do ano passado, o juizado já era deste promotor, do segundo promotor de justiça, de Caicó. Então, acolhendo a proposição da terceira promotora de justiça de Caicó. Muito bem, Excelência. Com relação a isso, eu gostaria só de reforçar, né, o contato e a demonstração de bastante sufocamento, digamos assim, da terceira promotoria, exatamente diante dessa acumulação do patrimônio público com o juizado, né, e que também o segundo promotor, num determinado momento, não fez objeção a receber essa atribuição do juizado especial, demonstrou preocupação por acumular com o meio ambiente, né, com o eixo judicial do meio ambiente. Porém, o que se pode observar também é que é possível que tanto a comissão de atribuições como a própria procuradoria faça um acompanhamento, né, ao longo do tempo dessa acumulação e vá observando se está havendo alguma dificuldade para o exercício das funções ou não, né? Mas o fato é que vinha sendo desempenhada pela segunda promotoria o exercício dessas atribuições do juizado e hoje realmente essa acumulação do patrimônio com o juizado e outros processos são em que se atua por distribuição tem gerado realmente uma dificuldade bastante evidente, né? Então, essa foi a razão de nós termos pedido a urgência para apreciação na sessão de hoje. Então, eu pergunto a todos os procuradores se também dispensam a chamada nominal, se estão de acordo com o que foi trazido para a discussão, né, se aprovam o relatório e a deliberação e a minuta de resolução que foi apresentada. Doutora Elaine, Vossa Excelência me permite uma fala? Eu gostaria de realçar aqui, inclusive parabenizar a comissão e mostrar aos colegas promotores, inclusive que alguns eventualmente estejam nos assistindo, que a comissão de fixação de atribuições, pelo próprio nome, é permanente e muitas vezes eu faço parte dessa comissão como membro deste colegiado e muitas vezes a gente coloca sempre, lembra aos colegas que
a qualquer tempo a comissão está aberta, a comissão é sensível de rever os posicionamentos, de fazer uma análise mais criteriosa, evidente e lógica, muitas vezes provocado pelo próprio membro, baseado em dados fornecidos pela corregedoria, e que ao longo do dia a dia, quando a gente se depara com situações que a gente tem que mudar as atribuições de determinadas unidades, às vezes o colega fica com ar de muita preocupação, achando que é uma mudança, né, permanente, uma mudança que não poderá ser alvo de eventuais alterações, e esse é um exemplo. É o exemplo que aconteceu em Caicó, que, no primeiro momento, a comissão enxergou de uma forma, a própria promotora assumiu as atribuições, mas depois, no dia a dia, na prática, ela constatou que era inviável, trouxe o pedido, que chamou a atenção tanto do procurador-geral como também da comissão, foi revisto. Então, isso é apenas um alerta para os colegas que, eventuais promotorias que sofrerão também essa análise, essa redefinição, que eles tenham calma, né? Não se assustem, pensem, estejam certos que às vezes se adota no primeiro momento determinados posicionamentos, mas que eventualmente poderão ser revistos com base em dados, evidente e lógico. E eu gostaria também, doutora Elaine, aqui aproveitar, parabenizar a doutora Iádia pelo acolhimento, né, dessa atribuição, que não houve nenhum impasse, muito pelo contrário, ela se colocou. Na última sessão, nós até cogitamos o nome dela, mas como ela não se fazia presente, então respeitamos, evidente e lógico, mas nós sabíamos de antemão que se fosse pedir em busca da colaboração da doutora Iádia, nós teríamos, e de fato ela se dispôs a assumir essa nova atribuição. Então, meus parabéns, doutora Iádia. Era somente isso. Doutora Carla, quer fazer uma colocação? Só complementando que a análise da comissão é sempre criteriosa, sempre é criteriosa. Ela é criteriosa dentro dos dados que se apresentam no momento, né? E claro que os dados, os fatos, a realidade pode se alterar, e por isso que nós estamos sempre à disposição dos colegas. E nessa concepção, é importante os colegas entenderem que esse contato deles com a comissão não deve normalmente ser desprezado, porque agora, vamos dizer assim, há pouco tempo, que talvez eles tenham visto ou observado com mais vigor que cabe ao colégio fixar as atribuições, né? E a iniciativa é do procurador-geral, mas no final das contas, quem vai fixar é a comissão. A comissão não, o colégio, desculpa. A comissão é só o trabalhador do colégio, né? Eu coloco dessa forma. Mas então, muitos colegas, doutora Darcy é a presidente, uma presidente nata dessa comissão e vitalícia no meu entendimento, mas assim, vai ter eleição todo ano. Vai ser eleita todos os anos. Não é? Mas assim, vai ser eleição, mas tudo bem, mas para mim é vitalícia. Essa vitalícia é dada para ter trabalho. É vitalício. Então é muito característica essa comissão, ela como presidente tem todo um foco, mas assim, doutora Darcy toma o cuidado de sempre chamar o colega, dar oportunidade de ele se pronunciar e, na maior parte das vezes, se mantém silente. Então, se mantém silente, e foi mais ou menos o que aconteceu aqui em Caicó em relação ao juizado especial. Porque no juizado especial, como eles não colocaram, eles colocaram juizado especial e ficou faltando o criminal, não botaram para ninguém. E não foi só questão de Caicó, né, doutora Darcy? Não foi. Muitas promotorias esqueceram de botar algumas atribuições. E na hora de nós fazermos o apanhado, a gente colocou para alguém, né? E às vezes não é a melhor situação. Se o colega talvez tivesse acorrido ao chamado, né, é um convite. A doutora Darcy sempre coloca, é um convite, vem se quiser, né? Não está obrigado. Mas assim, é muito importante que o colega entenda da importância de acorrer ao convite, né? Porque aí sim a gente tem uma visão talvez mais próxima. Por hora a gente fica com os relatórios, etc. E é nesse diapasão que nós vamos para Mossoró, né? No final de agosto nós iremos a Mossoró, porque lá está precisando realmente de uma
olhada, uma investigada, vamos dizer assim, especial da comissão e depois trazendo para o colégio. Então, era isso. A análise é sempre criteriosa, doutora Sayonara. Agora, dentro daqueles fatos, né? Mas eu quis deixar claro que nós estamos sempre abertos para rever e aprofundar uma análise, né? É criteriosa, podemos aprofundar mais ainda e, como Vossa Excelência bem disse, com base em dados mais reais, né? Porque numa determinada época poderia ser que nós tivéssemos enxergado, né, baseado em certos relatórios, certos critérios. E num segundo momento a gente já verificou outra situação. Foi isso que a minha intenção foi justamente essa, de deixar muito claro para os colegas promotores. Perfeito. Excelência, só um pronunciamento sobre essa matéria. Eu já venho reiterando que quando se trata de alteração de atribuições, e essencialmente no nosso caso que houve extinção de várias promotorias e procuradorias, já conversei isso inclusive com o procurador-geral, é necessário um redimensionamento da estrutura de apoio da assessoria. Não só em primeiro grau, mas em segundo também. No caso de Caicó, Mossoró, Açu, Macau, Natal, em que Natal teve a perda mais significativa de 81 promotorias para 67, as procuradorias, que eram 21, são 17. É necessário que a instituição reveja essa estrutura de apoio, a estrutura de assessoria, de secretaria, para que não fique o tempo todo como está ocorrendo, sempre alterando a atribuição de um, ninguém fica satisfeito, depois reclama outro. Vê-se os relatórios, a corregedoria se pronuncia também, e o aumento de atribuições. Evidentemente que se nós tínhamos 81, vou citar o caso de Natal, que é o caso mais paradigmático, se nós tínhamos 81 promotorias e temos 67, houve um acréscimo substancial de trabalho, porque a gente sabe que só aumenta a demanda pelo serviço do Ministério Público. Então, eu reitero mais uma vez, desta feita a Vossa Excelência, que seja discutido no âmbito da Procuradoria-Geral esse redimensionamento da estrutura de apoio. Eu já sei do posicionamento do Dr. Eudes, já manifestou, com relação ao teto de gastos, que não seria possível a criação de cargos de assessoria, de servidores, e até mesmo de promotoria, se fizer necessário. Nós temos algumas promotorias de segunda instância, como Goianinha, como Canguaretama, Areia Branca e várias outras, com estrutura de trabalho deficiente e uma enormidade de trabalho, mas a instituição ela tem que se pautar pela necessidade. Então, se há necessidade de criação de mais um cargo, ou mais dois, ou mais três, seja o que for, é necessário que se crie, mas que se ofereça uma estrutura para que os promotores e os procuradores não trabalhem de forma soberbada e, vez por outra, a gente vê um caso de afastamento por estresse, porque não suportou a carga de trabalho. Então, é necessário que haja essa discussão e eu reitero mais uma vez desta feita a Vossa Excelência. Tá bem, doutor Zé Alves. Recebi, assim, existe de fato uma atenção, né, da Procuradoria com relação ao funcionamento de todas as unidades. A gente sabe que algumas estão mais sobrecarregadas do que outras. Passamos o ano passado, né, um momento de extrema dificuldade, que agora está mais acalmado. Mas, paralelamente a isso, com algumas agregações, isso trouxe também um novo cenário, né, que a gente precisou se adaptar e também vai ter que se adequar daqui a algum tempo, evidentemente, quando elas efetivamente forem extintas, né, a criação de outras. Então, eu acho que é muito importante se manter viva essa discussão, né? É uma preocupação da Procuradoria também, ainda sem uma definição de criação de novos cargos. Realmente esse não há uma definição disso no momento, mas eu acredito e gostaria de repisar isso, de frisar novamente, que a Procuradoria está atenta a essas situações, não é? E também pensando alternativas para poder fazer com que o nosso Ministério Público, a nossa instituição, possa caminhar e dar uma boa resposta para a sociedade, uma excelente resposta para a sociedade, que é essa a nossa missão, né, e o nosso propósito. Certo? Dando sequência, né, já apreciados e votados os 3 processos, voltamos aos assuntos institucionais, e aí eu trago de volta o tema levantado por doutora Naide. E eu tenho uma manifestação sobre isso. Pronto. Então, doutor Zé Alves, com a palavra. Eu tenho uma preocupação com relação a essa atuação dos procuradores,
tão fragmentada em matéria que deveria ser feita administrativamente. Porque, desde que assumi, eu tenho visto algumas discussões e trazidas para comissões. Então, essa situação específica que está sendo posta com relação a fluxograma de trabalho na secretaria do colégio, ser criada mais uma comissão, ser levado para a comissão, ser feito um estudo, nós fazemos reuniões, então há uma perda de tempo com isso. E eu quero dizer o seguinte, que a preocupação maior que eu tenho na minha procuradoria é com relação ao meu serviço em dia. A gente tem conseguido fazer isso, né? Além do trabalho judicial, nós temos também esse trabalho das comissões, e que não são poucos. A doutora Iádia mesmo tem da estrutura organizacional da Procuradoria de Justiça, que é extenso, inclusive com a criação de alguns cargos de gratificações, revisão de gratificações e vários outros. Então, me preocupa, toda demanda que surgir, vem para uma comissão, vem para outra. Eu já, de antemão, adianto que eu não vou me dispor mais, embora esteja começando, em participar de inúmeras comissões, em inúmeros como relator, porque eu não vou ter condições, não vai ter condições. Se a gente continuar dessa forma, qualquer demanda já levar para um procedimento de gestão administrativa, então vai ser muito difícil para a gente estar fazendo tudo isso, né? Eu acredito que essa questão específica da Secretaria do Colégio é muito simples de ser resolvida. A própria instituição, os servidores, podem ver. Eu vou citar apenas um exemplo para Vossa Excelência. Numa das reuniões que nós tivemos para tratar do relatório, o objetivo era muito simplificado, apenas não ter esse trabalho de encaminhar, como acontece nas promotorias e procuradorias virtualizadas. Me parece que nem nas procuradorias virtualizadas se consegue, mas nas promotorias, pelo menos a doutora Naide conseguia não elaborar mais o relatório, que é muito trabalhoso. O que nós vimos foi o seguinte: o pessoal da informática, quando se trata do EMP, que é esse sistema que se busca implantar em todo o Ministério Público, sequer se tinha conhecimento das procuradorias de justiça. Só para Vossa Excelência ter uma ideia, sequer se cogitar, não, Procuradoria de Justiça, não. A gente só estava tratando promotoria, começar por antes, e as procuradorias, não, ninguém cogitou, ninguém tratou desse assunto lá, não. Só para dizer a Vossa Excelência, e agora tratando especificamente das Procuradorias de Justiça, que tipo de tratamento, eu tenho que dizer que é instituição, porque a área de informática está diretamente ligada à estrutura da Procuradoria-Geral. Que tipo de tratamento os procuradores de justiça têm tido com relação a demandas que nós temos? Ora, se implanta um sistema, o MP, e sequer se cogita, sequer se falou em Procuradoria de Justiça. Os servidores não, ninguém tratou desse assunto, não. Quando é que vai ser implantado nas procuradorias? Não, ninguém falou nisso, não. Não se sabe quando, porque teria um prazo de 1 ano para a implantação, mas procuradorias não estavam dentro disso, não, porque não se tocou nesse assunto. Então, eu tenho a preocupação com relação a essa criação frequente. Daqui a pouco a gente está com 30, 50 pleitos aqui, e nós temos nossas atuações. Temos aqui no Conselho Superior, temos no Judicial. Então, eu me preocupo com isso. Bom, as sessões. Então, me preocupa. Além disso, doutora Elaine, nós tínhamos 21 procuradorias, hoje temos 17, e havia um acordo de que os 8 assessores das 4 procuradorias extintas ficariam para as procuradorias. Hoje nós não temos um sequer. Então, outro aspecto que estou trazendo para Vossa Excelência, como Procuradora da Justiça adjunta, já que está difícil o Procurador da Justiça nos ouvir, mas que Vossa Excelência, com essa delicadeza, com esse carinho que Vossa Excelência tem, consiga demovê-lo e olhar também para um órgão que existe dentro da instituição, que é o Colégio de Procuradores, as procuradorias de um modo geral. Então, eu fiz essa referência porque me preocupa bastante essa forma fragmentada
de distribuição. Chegou aqui, não, a gente vai agora discutir, isso é um fluxograma aqui da secretaria, isso é para a comissão lá. Olha, eu estou adiantando a Vossa Excelência que isso vai ficar muito complicado pela quantidade de trabalho que se tem. E o trabalho é muito sério, nós já tivemos, acho que 3 ou 4 reuniões só para tratar de um relatório, para Vossa Excelência ter ideia. E eu, numa das reuniões, disse, olha, para mim eu já desisti. Porque o que a gente ouvia lá era o seguinte, isso aqui é muito complicado. O mais difícil que pode existir aqui é com relação às procuradorias de justiça. Nós ouvimos isso. Não, aqui é muito mais complicado que a promotoria. Então, por mim, eu continuo fazendo meu relatório, porque se é para eu perder meu tempo com 3, 4 reuniões, 2 horas cada uma, para não sair nada, para que eu vou fazer parte disso? Então, eu tenho muito essa preocupação. Bem, é só para Vossa Excelência de conhecimento. Deixa eu fazer só algumas afirmações e observações diante das colocações de Dr. José Alves, doutora Lourdes. Então, complemente. Não, eu só quero fazer coro às palavras do Dr. Zé Alves com relação ao olhar da instituição para as procuradorias. Não é de hoje que a instituição vem investindo nessa parte de tecnologia de informação. Era Arquimedes, era MP Virtual, compra de programas, assim, já houve muito dispêndio nessa área. Já houve muito investimento. E não chega nunca a um patamar ideal. Nada chega, não tem essa experiência virtual, a não ser na parte do Conselho, nas procuradorias, em poucas procuradorias. Mas a parte judicial, nada é somado para melhorar. E esse acordo que foi entabulado, né, foi firmado, foi estabelecido, não durou. Né? O acordo foi firmado foi no órgão, foi com a Procuradoria. Sim, na época do Dr. Rinaldo. Foi na Procuradoria. Né? Ata do Colégio de Procuradores, e eu tenho cópia no meu gabinete. E foi... Não foi nem um dia, eu acho que durou na 19ª esse pessoal. Não chegou nunca a haver, porque isso facilitaria as substituições, as ausências e as licenças dos nossos afastamentos dos assessores. Nós não temos servidores. Quando vem um servidor para substituir um assessor, vem pela metade, porque ele fica trabalhando lá no órgão de origem, que também não pode desfalcar, e conta também com a autorização desse titular do órgão. Senão ele não vem. E muitas vezes não temos nenhum à disposição para indicarmos, que fica muito mais difícil. Estagiários se afastam, entram de férias, também tem as necessidades, e nós vamos sempre ficando, driblando toda a deficiência da estrutura dos nossos órgãos. É bem diferente quando a corregedoria chega numa promotoria no interior, a estrutura é bem diferente. E em muitas outras, né? A estrutura, acho que em boa hora está sendo dito isso, assim, que devia ter um olhar mais atencioso para as procuradorias, de modo a nós melhorarmos aqui também e fazermos nossa parte com o trabalho. Doutora Lúcia, só lembrando que os assessores também poderiam ser utilizados no Conselho Superior do Ministério Público. Então, nós estamos discutindo essa matéria, mas que, no caso são 8 assessores que voltassem, nós podíamos também utilizá-los no Conselho Superior do Ministério Público. Hoje o volume de trabalho dos conselheiros, né, ele está quase se igualando aos processos judiciais. É muita coisa. Agora, doutora Naide. Só nessa linha mesmo da necessidade de um incremento nesse assessoramento, eu queria fazer uma comparação. Acho que todos conseguem perceber isso muito claramente. Os processos criminais, por exemplo, de 10 anos atrás, são bem diferentes dos de hoje. Hoje a gente tem órgãos como o GAECO extremamente estruturados, vários processos com interceptações telefônicas, assim, de uma complexidade muito grande, que chegam processos extremamente volumosos, em que a análise da prova requer não só atuação no segundo grau, não só no aspecto processual, mas de análise da prova, em que você tem que passar, às vezes, muito tempo conferindo o áudio de uma interceptação, etc. Então, quer dizer, houve um incremento porque esses órgãos melhoraram, né? Então, a gente tem várias operações
e aí melhoraram no Ministério Público, melhoraram na Polícia Civil. Então, quer dizer, várias operações têm chegado, tanto de iniciativa do MP como da própria polícia. Então, com a complexidade muito maior, com muito mais documento, com muito mais elemento, então os autos não são mais aqueles autos simplificados de 10 anos atrás. E a gente termina que tem a mesma estrutura quando hoje a gente lida com processos muito mais complexos e volumosos, bem feitos, né? Mas a gente precisa se imiscuir aí, né? E hoje, especialmente, eu estou aqui com a bandeira do criminal, eu acho que a gente precisa dar uma resposta à sociedade, né, e dar uma resposta rápida. Eu já peguei processo aí com prescrição de 1 mês, por causa de 1 mês o processo houve a prescrição, né? Então a gente precisa dar essa resposta célere. Então, se ele sair 1 semana antes do gabinete, eu acho que é válido. Eu acho que a gente tem que brigar por essa celeridade, por um processo bem feito, para garantir uma pena adequada. Então, essa questão do assessoramento, eu acho que é imprescindível e que seja feita uma análise com essa mudança que houve. Pensem que o GAECO, por exemplo, ele mudou muito nos últimos 10 anos e tem, né, se estruturado, mas a gente não teve esse mesmo acompanhamento. Na verdade, no criminal, a gente perdeu procuradoria e perdeu assessoramento, né? Então, se a gente tivesse um incremento aí, pelo menos de assessoramento, para a gente poder ter uma atuação ainda mais aprofundada. Tem operações lindas. Peguei uma agora de Apodi, linda, né, para pegar ali um traficante e pegou. E é difícil você amarrar 8 apelações. Assim, é uma coisa complicada que muitas vezes você para o gabinete 1 semana para fazer um parecer, porque ele é, né, complexo. Então, é o apelo que eu faço para ter esse olhar, né, voltada agora para as procuradorias, considerando até a mudança da complexidade dos feitos que chegam, e aí eu posso falar em relação aos criminais. Uhum. Perfeito, doutor Arley. Com esse tipo de coisa, são laudos específicos, né? Extremamente técnicos. Eu recentemente estou com 20 processos da questão de carsenicultura naquela região de Areis e Georgina Virino. E a gente vê a dificuldade que o Ministério Público, o Ministério Público está enfrentando bons advogados, as questões são extremamente técnicas, né? Há uma certa, em determinado momento, há uma certa má vontade do juiz, às vezes da comarca, porque às vezes se acha que vai ficar soberbado, dá um trabalho, extingue, e isso gera um problema seríssimo. 20 processos que eu pedi a reunião aqui no tribunal, estavam todos esfacelados, discutindo questões que nem o Ministério Público mais sabia. O promotor, dado esse rodízio das comarcas, a falta de pessoal, um promotor entra e não sabe nem o que está acontecendo mais. Tinha uma ação civil pública interposta, depois vieram ações particulares de danos, e ninguém sabia, e no fim você tem que se reunir tudo isso. Agora, uma prova extremamente técnica, você é IBAMA, IDEMA, entendeu? E você tem que, né? E você vai ter que esse mesmo trabalho de ler, consultar, né, peritos. E eu estou fazendo isso estreitamente junto com o CAOP. O que eu acho, temos que, né, o que eu acho só se me permitem, o que eu acho importante é que se perceba o seguinte: cabe ao procurador dar respaldo ao trabalho do promotor. Como a colega doutora Nádia disse muito bem, a estrutura do GAECO aumentou. Se a estrutura da Procuradoria continua a mesma, que respaldo a Procuradoria vai dar para o trabalho do promotor? Porque, exatamente, o que acontece é o seguinte: eu entendo que o papel do procurador é dar apoio ao trabalho que o promotor fez. Agora, a gente só pode fazer isso se tiver um respaldo. Eu imagino o trabalho que o doutor Arli tem, porque realmente os processos ambientais, eles têm, assim, são advogados, são vários escritórios de advocacia especializados, eles fazem todo tipo de detalhezinho, por uma vírgula, eles brigam e brigam muito bem, e fica o doutor Arli com 2 assessores sozinho. Porque, inclusive, assim, o promotor de justiça tem CAOP, às vezes consegue, dependendo eu, por exemplo, eu já consegui um parecer
da universidade, gratuito, que Giovanni uma vez disse, Rossana, foi que você fez para conseguir isso? Eu digo, eu conheço a pessoa, eu consegui um parecer desse. Hoje a gente já tem o CAOP, já tem convênios, mas eu me lembro que era assim, esse volume aqui, isso eu já consegui várias vezes, com um veterinário, por exemplo, na área de defesa dos animais, porque a gente não tem essa assessoria, a gente faz eu consigo que as pessoas trabalhem de graça, eu consegui várias vezes que as pessoas trabalhassem de graça, pós-doutor trabalhando de graça para a gente. Então, assim, e o que é que o procurador tem? Se tiver, pelo menos, uma melhor assessoria técnica, isso se consegue, né, porque na área ambiental, por exemplo, que é o que eu conheço mais, a gente atua contra gente que tem escritórios muito bem posicionados, entendeu? E, exatamente, mas são escritórios com muito assessor, com muita gente. Aí fica aqui o promotor com 2 assessores, como é que a gente vai dar esse respaldo ao promotor? Então, assim, eu acho importante que se perceba que cabe a nós, procuradores, dar apoio ao trabalho que o promotor faz. Se nós não tivermos como fazer esse trabalho bem feito, se a gente fizer um parecer rapidinho, porque são muitos... Eu, por exemplo, ontem a gente teve... Anteontem eu limpei minha mesa. Eu cheguei hoje, antes da reunião, para pegar a roupa, estava isso aqui tudinho assim, ó. Né? Então, é esse o nosso dia a dia. Então, a gente realmente precisa ver essa questão da assessoria. Eu estou substituindo o doutor Herbert só com um assessor, porque o outro assessor tirou férias, não tem ninguém que substitua ele. Então, está só um assessor e eu substituo, trabalhando o doutor Herbert. Outra coisa, eu também estou no conselho. Então, assim, chega uma hora que realmente é porque agora eu estou cada vez mais zen, mais tranquila, não fico me descabelando, mas que realmente o trabalho tem aumentado cada vez mais. Doutora Rossana, pela ordem, a presidência me permite a fala, pelo que eu ouvi, os colegas estão extremamente preocupados com a situação dos processos judiciais, da nossa estrutura que em sede de segundo grau é precária, porque muitas vezes há quem alegue, não, os procuradores têm 2 assessores, só que esquecem que nós não temos uma secretaria. O assessor que lá está, ele faz tudo, um ofício, ele tem que parar, deixar o processo de lado para elaborar. E, inclusive, os colegas que aqui estão, que não conhecem ainda o trabalho do Conselho, que o doutor Arli, há pouco, disse muito bem, a quantidade de processos cada vez aumentando muito. E qual o diferencial dos conselheiros, da estrutura ofertada aos conselheiros? Um estagiário. Sequer nós temos um MP residente, inclusive, doutora Elaine, eu tomei conhecimento que está para haver concurso, não é isso, de MP residente. Eu faço aqui também um apelo que, ao invés de ser disponibilizado um estagiário para quem faz parte do conselho, que seja substituído eventualmente por MP residente. Porque MP residente a gente sabe que é uma pessoa que tem, tecnicamente, tem um conhecimento jurídico, enfim, vai nos dar um apoio. E também, salvo engano, eu não sei se todas as procuradorias já estão com MP virtual, né, dos conselheiros. Pelo menos a minha a de doutora Maria de Lourdes não é. Então, quer dizer, voltando ao assunto, doutora Carla, como o doutor Zé Alves bem disse, às vezes se implantam os sistemas, né, os sistemas bem evoluídos, mas as procuradorias são esquecidas, não é verdade? Começam pelas comarcas do interior e, às vezes, nem chega às procuradorias. Tanto é que no Conselho Superior do Ministério Público, a metade dos conselheiros tem MP virtual, tiveram acesso, e a outra metade não tem. Veja só, é um tratamento até diferenciado entre nós mesmos que fazemos parte do Conselho. Então, eu também, doutora Elarne, eu quero me associar à fala dos colegas aqui, fazer um pleito à Vossa Excelência. Sabemos também da sua dificuldade, e olha que eu não vou nem trazer aqui a corregedoria, porque também lá nós temos inúmeras dificuldades, tá certo? Também precisamos aprimorar, e enfim,
que Vossa Excelência, eu tenho certeza que doutor Eudo, com o jeito dele sisudo, mas Vossa Excelência, como o doutor Zé Alves bem disse, sensível, é uma pessoa que a gente sabe de um trato maravilhoso com todos nós. Então, que Vossa Excelência não esqueça do Colégio de Procuradores, não esqueça do Conselho Superior do Ministério Público, tampouco da nossa querida Corregedoria. De forma alguma. Obrigada, Excelência. Eu recebo, né, todas as colocações. Aproveito também a oportunidade para fazer alguns esclarecimentos, que eu acho que é interessante, com relação ao sistema, doutor Zé Alves, né, como o senhor colocou, teve um contato e não sabia nem em que momento haveria essa inclusão da Procuradoria. Isso aí já é um ponto que eu vou levar, né, porque eu não sei se houve uma falha aí de comunicação, mas o que se pretende é que esse sistema ele possa ser implantado em todas as unidades, promotorias, procuradorias e unidades administrativas, né? Então, como a doutora Sayonara se reportou aqui, algumas procuradorias tiveram o MP virtual implantado e aí outras não, né? A gente sabe também que o MP virtual veio também com essa proposta, não é um sistema muito bom, mas que num determinado momento teve quando foram incluídos, se eu não me engano, os procedimentos do patrimônio, teve uma dificuldade com relação aos dados. A doutora Naide fazia parte, não é, desse acompanhamento. Nesse momento não. Bom, mas então se optou por não avançar diante de algumas falhas mesmo, de algumas dificuldades que foram identificadas, e aí se passou a pensar e a trabalhar nesse novo sistema. Então, desde então, isso vem sendo discutido, né? O empenho e a dedicação é para que isso realmente possa se efetivar, e não só para uma unidade, mas que isso possa se efetivar de forma bastante eficiente e robusta e resolutiva em todas as unidades. Então, já é um aspecto, doutor Zé Alves, que o senhor pode ficar tranquilo, que nós vamos levar, porque, sim, avançando nesse processo, as procuradorias certamente todas serão inseridas, né? Não há um sistema que vai ser para as promotorias e para outras unidades e as procuradorias vão ser deixadas de fora, de forma alguma, né? Então, esse é um aspecto que a gente quer destacar, quer ressaltar, inclusive deixando claro assim, a importância que se reconhece e que se dá à atuação, né, das procuradorias. Reforço também que o apoio técnico dos centros de apoio, né, dos técnicos que estão lá, de alguma informação técnica que seja necessária através de convênios que a Procuradoria disponha, está também disponível para as procuradorias, né? Os centros de apoio têm um corpo técnico, quem já passou pelos CAOPs sabe que pode dar um respaldo, pode dar um apoio, e esse apoio não é direcionado só às promotorias, ele está à disposição de todos os membros da nossa instituição, né? Então, é um apoio importante. As informações do GAECO, como a doutora Naide bem colocou, né, é um trabalho primoroso, muitas vezes, que tem aquele elemento técnico, toda aquela dedicação, e quando chega na Procuradoria, também, né, pode haver essa articulação de informações, claro, sempre tendo em vista que é importante se buscar o aprimoramento de todas as unidades. Isso aí a gente tem em mente, né, e procuramos trabalhar nesse sentido, apesar das dificuldades, né? Recebo, como eu disse, todas as colocações, as preocupações são nossas também, né? Porque fazer essas escolhas não é fácil, né? E a gente realmente tem várias demandas. Então, com relação ao sistema, né, eu queria deixar feito esse registro, que nós já vamos levar também essa preocupação das procuradorias, inclusive porque algumas têm um sistema que já produz o relatório automaticamente e outras não. E esse foi um diferencial. Sim, porque o MP virtual não... Ah, só dos processos do Conselho. Pronto, que aí permite essa identificação, né? Então, só deixar claro isso, que as procuradorias não estão de fora, de forma alguma, desse projeto, né? Elas são também parte dessa busca de implementação de um sistema tecnológico que seja mais efetivo e eficiente e atenda a todos. E com relação a essa melhoria de estrutura, né, como foi colocado aqui, esse pleito com relação ao Conselho, são demandas que a gente recebe, que vai avaliar. Vou também conversar com o doutor Eudo, ver que opções, né, poderiam ser identificadas.
Pronto, esse acordo realmente é um elemento que vem de uma gestão anterior que não foi cumprido na própria, né, naquela oportunidade, que precisaria, esses assessores hoje, eles já estão lotados em algum lugar, né? Por quê? Porque hoje a gente tem essa dificuldade de assessoria, tanto que no encontro regional aqui em Natal, a gente se referiu, né, e falou da questão do Conecta Mais, que é um Conecta de assessoramento jurídico remoto. O que é isso? Tanto no teletrabalho, como em algumas situações que a gente está podendo identificar a existência de algum assessor que possa ter esse trabalho, a gente está procurando garantir esse apoio de assessoramento remotamente. Ou seja, aquelas unidades que têm o MP virtual ou que têm SAGE ou que podem eventualmente trazer esses processos para esses assessores, eles estão dando esse apoio remotamente, doutor Zé Alves. Por quê? Porque a gente tem uma dificuldade hoje de suprir de assessoramento jurídico unidades que estão estranguladas, né? Então, essa tem sido uma iniciativa que os colegas têm começado mesmo como um piloto, de uma forma inicial, gradativa, mas que tem mostrado bons resultados. Então, acho que essa, com uma implantação de um sistema realmente que tenha esse acesso, né, de todas as unidades remotamente, a gente vai poder conseguir dar um assessoramento, né, reforçar esse apoio de assessoramento, mesmo que aquele assessor não esteja lotado naquela unidade, mas que ele possa dar esse apoio remoto. São algumas iniciativas que têm sido identificadas e viabilizadas dentro do contexto que nós temos atualmente. Claro que o ideal seria termos mais cargos, né, mais posições de técnicos, de servidores, de assessores, mas como isso ainda não foi possível, nós estamos tentando, com as disponibilidades que temos, melhorar esse apoio. Então, queria só registrar também isso, né, dizer que essa boa comunicação e essa articulação com as procuradorias, ela se mantém preservada, não é, respeitada. Nós reconhecemos esse trabalho, tanto do colégio como do conselho. Vemos aqui, eu já tive a oportunidade de presidir algumas sessões do conselho, quantos processos são analisados, né, e que é um trabalho bastante árduo mesmo, né, de bastante volume. Então, quero deixar esse registro, né, que esse assessoramento jurídico hoje a gente tem analisado com muito critério também, porque não existem esses cargos, né, disponíveis. Recentemente, fizemos essa experiência de dar algum apoio de assessoramento remoto através do projeto de teletrabalho. Quem está como assessor está dando uma produtividade extra para essas unidades e são experiências que a gente vem utilizando para tentar aprimorar esse apoio, né? Mas continuamos seguindo, buscando outras alternativas e pensando o avançar da nossa instituição, doutor Zé Alves. Tá bem? E agradeço as menções à minha pessoa, né? Mas também me coloco aqui como atualmente ocupante desse papel difícil, que é de estar na gestão e gerenciar tantas necessidades diante, né, do que nós temos, das nossas disponibilidades, do que nós temos disponível para garantir esse funcionamento. Então, seguimos aí nessa discussão profícua, né? Bem, e aí, o último ponto, que foi o primeiro que o doutor Zé Alves colocou, que é exatamente esse, de que muitos assuntos têm sido trazidos para as comissões e isso, em certo momento, vai inviabilizar. Mas, como no caso, a doutora Naide trouxe esse elemento, né, eu coloco aqui realmente para discussão e para deliberação. Se seria o caso da Comissão de Interesses Institucionais, né, já que não é algo que diga respeito única e exclusivamente a uma norma, mas a uma forma de trabalho dessa secretaria, se esse procedimento, se essa análise, se esse estudo seria feito pela Comissão de Interesse Institucional ou se pela Comissão de Normas. Excelência, eu reitero o que eu mencionei, né? Eu acredito que essa matéria ela deve ser avaliada pela própria administração e pode ser submetida posteriormente aos procuradores. Me permita, doutor Zé Alves, só porque existem alguns aspectos que foram levantados que estão no próprio regimento interno do colégio, com relação à distribuição.
Então, é uma norma do colégio, né? Como é uma norma do colégio, então, se for haver alguma alteração, vai atingir uma norma do regimento interno do colégio. Então, seria da comissão de normas. Pelo menos é o que a secretaria está apontando aqui. Ela pode até ler o dispositivo. Eu posso fazer uma observação? Pois não. Olha, se o problema, se a complexidade da distribuição decorre especialmente da normatização existente, eu acho que a gente precisa mudar a norma para alterar o fluxo. Acho que é da comissão de norma. Já me proponho, dentro da comissão de normas, se quiserem me designar relatora, estou à disposição, posso ver, e para não assoberbar os colegas, eu posso ficar vendo todo esse fluxo com CAIs, com os servidores, e quando tiver uma coisa mais estruturada, eu já passo para a comissão de normas, para que a gente não tenha que se reunir tantas vezes sobre isso, mas eu me proponho, porque eu acho que é necessário a gente otimizar esse processo. Eu acho que perfeito. A doutora Naide está se dispondo. Não, ela eu não sou membro da comissão de normas, eu estou querendo dizer que dentro da comissão de normas, caso vá para lá, eu me proponho a ser relatora, posso fazer esse trabalho junto à secretaria do colégio e apresentar a comissão de normas. Mas fiquem à vontade, assim, do jeito que quiserem. Só estou dizendo que eu estou à disposição. A comissão onde ela esteja. Eu já sou da comissão de normas, Rossana. Eu já sou da comissão de normas, membro. Vai ser relatório desse, perfeito. A questão é o seguinte, é o precedente. Se vai para estudo na comissão de normas, você vai esse estudo e vão os outros estudos da doravante. Então, não é essa a natureza da comissão de normas, entendeu? Não é o fato de você estar cá e se disponibilizar aqui ou lá. Então, talvez uma comissão temporária é uma questão muito própria, no caso, a doutora Naide já está se dispondo, poderia integrar essa comissão temporária, não é isso? Doutora Naide já está... Não, ela integra a comissão de normas, mas essa temporária para fazer o estudo. Doutora Naide está se prontificando. Mais alguém? Seria interessante alguém do cível, das procuradorias cíveis para... Doutora Rossana. Acontece o seguinte, eu estou agora que eu cheguei, eu estou começando a entender isso aqui. Eu acho que quem tem que... Ela porque doutora gosta Naide, de participar dessas coisas. Vai pronto. Tem que ser alguém que já conhece isso aqui. Pronto, eu e Yadi a gente desenrola. Outro voluntário. Doutor Arli, doutor Zé Alves, doutora... Então, doutora Naide, doutora Iádia, outro voluntário. Que eu sou contra. Excelência, Doutora Rossana não está em nenhuma comissão. Doutora Rossana. Eu gosto de numerologia. Doutora Rossana, para iniciar a participação nas comissões. Tondel já tem uma relatoria. Doutora Rossana está presente, se ela concordando. Doutora Rossana, a senhora inicia. Se for para fazer número, você vai trabalhar. Para ir iniciando no trabalho das comissões. Não, eu não tenho trabalhando das comissões. Eu estou dizendo que eu não quero, porque eu cheguei agora, para você desconstruir, você precisa construir. Lourdinha, por favor, vá. Deixa eu dizer uma coisa, gente, olha. Para você saber desconstruir, você precisa conhecer como foi construído. Eu não conheço ainda, entendeu? Por isso que eu estou dizendo, aí eu vou chegar, vou mexer numa estrutura que... Rossana, eu também não conheço. Eu acho que a gente precisa ir lá na secretaria, mas você ver o fluxo. A fazer esse tipo de coisa. Eu me disponho. Você está se dispondo. Para mim ia ser difícil. Por favor, Lourdinha. Doutora Lourdinha, por favor, fique no meu lugar. Olha, vai chegar o momento que vai ter uma que dá certo para mim. Pois bem, então... Não, mas porque já tinham me colocado à força. Aí eu... Doutora Naide, doutora Iádia e doutora Lourdes. Doutor Tonel. É minoria, mas... Não, então, 3 pessoas, né?
Doutora Lourdes, se prontifica. Então, e doutor Tonel como suplente dessa comissão temporária, né? Que aí se não tiver... Pronto. A comissão que colocar, Tonel vai. Ele gosta. Ele não gosta? Pronto, então ele participa. Doutor Tonel, doutora Naide, doutora Iádia, doutora Lourdes. A gente pode fazer essa proposta. Agora, o problema é o seguinte... Naide, eu queria só deixar também um prazo para apresentação do estudo. 2 meses, não sei. Qual seria o período para apresentação? Essas linhas da comissão. Qual é, na verdade, o objetivo dessa comissão? Para a gente saber do que vai tratar. Eu acho que o objetivo é tentar melhorar o fluxo da distribuição dos processos no âmbito da secretaria do colégio. Então, pronto. Melhorar. No que é que a gente vai, o que é que a gente vai fazer, a gente ainda não sabe. A gente vai estudar esse fluxo e ver no que é que a gente pode simplificar. Agora, que hoje é extremamente complexo e que eu tenho certeza que se faz coisas que não precisariam ser feitas, aí isso aí eu tenho certeza. Ok. Essa constatação eu já faço nas procuradorias, porque é feita lá. Já é... Doutora Pois Lourdes, vamos. já que também doutora Naide presidindo, doutora Iádia, a senhora ficaria ou o doutor Tonel fica e a senhora fica como suplente? Eu sei que a senhora também participa de muitas comissões e também já é bastante em duas. Então, o doutor Tonel atende, né? Pronto. E doutora Lourdinha fica de suplente? Hein? Eu vou ou eu não vou? Algum prazo, o prazo, doutora Naide, para uma primeira apresentação de uma informação desses estudos? Quer? Assim, eu acho que são muitas normas, né? Eu acho que em 1 mês a gente já consegue a proposta de alteração de alguma norma. Vamos supor, a distribuição dos criminais. Mas aí tem a distribuição dos cíveis, que é algo extremamente complexo e que vai ter que se comunicar com a comissão de atribuições, sabe? Então, assim, acho que seriam uns 90 dias, né, Caís? 90 dias. Para conclusão, né? E aí, doutora Lourdes, só para finalizar, então a senhora reafirma o desejo de ficar como titular, né? E doutor Tonel como... se é para trabalhar, vamos trabalhar. Doutora Rossana como suplente. Pronto. Né? Fique saudável. Então, pronto. Doutora Naide como presidente, doutora Iádia e doutora Lourdes como integrantes, como suplentes, doutora Rossana e doutor Tonel. E o prazo de 90 dias. O prazo de 90 dias. Bem, mais algum assunto? A proposta que eu faço é acabar com a especialização junto com a Arli. Concorda? Não, acabar com a especialização. Aí é um ponto para outra discussão, doutor Zé Alves. Não vamos adentrar nessa discussão agora, senão é motivo para estendermos. Perfeito. Eu acho que é um ganho. Eu sempre fui defensora. Eu posso até mudar de ideia, já que eu tenho que ser paz e amor e conciliadora. Pode ser até que eu mude. Mas eu acho... Não, calma. Microfone, doutora Iádia. Bem, eu acho que foi um ganho porque nós tivemos visibilidade também em relação à matéria. Porque eu acho que doutor Arli é uma referência no meio ambiente. Então, de repente, eu sou na pessoa idosa, pessoa com deficiência, que eu trouxe lá, eu tive a feliz coincidência de continuar, né? E agora serei dos sem terras e dos sem tetos, etc. Então, assim, eu acho que é importante uma referência, porque eu vou estudar a matéria. Então, eu acho que você perde muito tempo também estudando outras coisas que você não está ali ambientado, né? Então, acho que essa referência das procuradorias, já que nós temos, inclusive, decisões assim nacionais, sempre pautado nessa referência, na especialização, em promotorias regionais, procuradorias regionais, que também se fala muito,
muito nacionalmente, eu acho que é uma perda. Então, eu acho que, eu não quero aqui dizer de antemão, mas eu acho que primeiro precisamos nos aprimorar, ver todas as possibilidades, o que é que está atravancando, quais são as dificuldades da secretaria, para depois chegar nesse ponto. E pode ser que seja um ponto que seja levantado, mas nós podemos encontrar, inclusive, algumas outras saídas aí. Então, eu queria não dizer agora, não, vamos acabar com a especialização como se isso fosse, né, simples. E não é. De repente, existem outras variáveis que precisam ser levadas em conta. Eu acredito que a especialização é importantíssima. Na área ambiental, por exemplo, é o que a gente sempre defendeu, inclusive no judiciário. Porque no meio ambiente, por exemplo, se você não tiver um olhar especial para o meio ambiente, vai ficar difícil. Então, eu acho que a especialização é importante. Talvez o que deva se mexer seja, se alguém recebe por especialização, porque essa história de igualdade não existe. Na nossa lei, então, teria que mexer, porque não existe essa história. Mas não existe essa igualdade, porque um processo de meio ambiente, ele pode valer por 10 de comuns, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que se pode pensar. Eu nunca me preocupei com essa história de ter mais processo ou menos processo, porque eu queria, por exemplo, na área ambiental, nós dividimos, como é muito complexa, o que foi que nós fizemos? Nós dividimos as atribuições, encaminhamos, inclusive, para cá. Quem cuida de determinado assunto se especializa nele. Na área ambiental, tem muita coisa para se ver, certo? Então, por exemplo, eu podia ter... Normalmente, eu fiquei com um tipo de atribuição onde eu tinha o maior número de processos. Eu deixei mais de 100 processos judiciais, fora inquérito, fora coisa... enquanto que teve colega que saiu, se aposentou e foi redistribuído para a gente, tinha 15 processos judiciais. Então, assim, não existe igualdade. Embora eu ficasse sempre com o maior número de casos, eu queria porque eu fazia aquilo de olho fechado já. Por quê? Porque eu sabia fazer, eu já fiz muito. Então, isso é que talvez precise mudar. Tem primeira. Vamos começar a mexer com isso. É o artigo 43 da nossa lei. Eu acho que, assim, é um tema bastante polêmico. Distribuição equitativa, né? É a especialização. Muito mais do que cada um receber o mesmo número. É o que eu penso. É bastante, né, relevante. Acho que está, no momento, é um dos assuntos realmente que traz a discussão da atuação nas procuradorias. E, exatamente por ser polêmico, acho que traz essa divergência, né, de opiniões. Mas acredito que isso pode ser... não vai ser resolvido hoje, né? E precisa de amadurecimento mesmo para ser discutido nas próximas sessões. E eu acho que, assim, a questão da especialização é a especialização do tema no geral, ou é só quando o MP é parte, né? Ou não, do tema, né? Na área. Então, é um tema para... Aí, por exemplo, Elaine, a pessoa é especialista no consumidor. E se eu estiver lá respondendo, eu não atuo em quase nada do consumidor, né? Tirando a tutela coletiva. Aí eu sou especialista numa coisa que não é para atuar. Aí é estranho, né? Então, assim, são muitas ponderações, né? É a única exceção. Eu acho que, assim, precisa realmente de um estudo, né, de uma discussão mais amadurecida, né, e bastante refletida. Então, eu pergunto se temos mais algum assunto. Mas é bem rápido. É o Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público. Só para a própria instituição, para saber se está estudando, se está se debruçando, porque o tribunal vem reiteradamente recusando inúmeras situações, arguições que foram feitas pedindo recolhimento. E eles dizem... Tem havido recurso.
Tem havido recurso como preliminar, exatamente porque, se eu não estou enganado, eu já encaminhei para o núcleo faz recursal quase e a gente tem feito os recursos. Eu não vejo a resposta e continuo vindo as decisões, vem todas dizendo que nós só Mas temos isso tem sido o discutido, recolhimento doutora no Lourdes. ajuizamento da ação e não na atuação recursal. Isso, mas tem sido discutido. Eu assinei agora na série do doutor, eu já tive a oportunidade de assinar alguns recursos que questionam exatamente esse ponto. Eu posso pedir para o doutor Flávio, né, que está responsável pelo núcleo recursal, enviar ou se informar. Já tem algum resultado. Agora, julgamento eu acredito que ainda não tem, mas não que tem havido os recursos questionando esse elemento que não tem entendido como necessário na parte recursal. É Se isso? não é o caso também de melhorar a legislação que está dando a dúvida, né? Já tenho resultados e não são bons dos meus recursos no STJ. Sim. Não conseguimos. Não. Mas tem algumas decisões eu posso do STJ conseguir, eu tenho no gabinete lá, eu posso passar para todos e dar conhecimento. Já chegou no STJ. Já, não, a gente tem recorrido. E tem decisões do STJ que tem entendido que se a norma prevê outras taxas, que não seja só a das custas judiciais, que elas devem também ser adimplidas. Então, por isso que está havendo essa divergência. Tem que ver, porque a minha não foi favorável. Então... Então, doutora Lourdes, isso aí continua tendo a atenção do núcleo recursal e da Procuradoria nessa discussão. Então, nesse sentido, eu agradeço a presença de todos, né, a participação de todos, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa sessão. Obrigada.